aí, sétimo ano, como estamos? Tudo bem? Espero que sim. Vamos começar então o nosso segundo bimestre. E esse segundo bimestre a gente vai dar continuidade falando ali sobre a arte na Idade Moderna. E agora nós vamos falar sobre o Barroco. Bom, o Barroco é um movimento artístico que surge na Itália ali por volta do século XVII, mais ou menos em 1650. Ele é um movimento artístico que vai surgir na Itália. Bom, a gente já estava na Itália, na verdade, falando sobre o Renascimento, e agora o Barroco vai vir desses artistas que vão começar a pensar um pouquinho diferente, fazer umas coisas diferentes. Inclusive, o pai do Barroco é um artista chamado Michelangelo Buonarroti, que nós já conversamos sobre ele lá no Renascimento. É o cara que pintou o teto da Capela Sistina, que fazia aquelas esculturas com aqueles corpos todos enormes, meio estranhos, né? Então, a galera que é do Barroco gostou muito dessa ideia dele, de ser exagerado. Então, a arte barroca ela é conhecida pelos detalhes, requinte e elegância exagerada. O que é detalhe, requinte, elegância exagerada? Imagina uma coisa cheia de adorno, flores, detalhes, coisas miúdas, muito ouro para tudo quanto é lado. Basicamente, essa é a ideia do barroco. Como ela vai nascer ali na Itália, ela vai ser um dos movimentos artísticos mais importantes, porque ele é um movimento que vai nascer num período onde nós temos ali as grandes navegações, que nós já falamos no Renascimento, que é justamente onde a gente tem um processo de colonização. Então, o Barroco vai ser um movimento artístico que vai ser fixado na América Latina como o primeiro movimento artístico trazido pelos portugueses e pelos espanhóis. Mas como que eles trouxeram esse movimento para nós? Como que nasceu esse movimento na Europa? A gente vai falar um pouquinho agora sobre como nasceu o Barroco. O Barroco, ele nasceu já de alguns artistas que já pensavam um pouco diferente. Mas o que tornou ele tão importante foi a situação política que ocorreu na Europa nesse período. É nesse período que nós temos um cara chamado Martinho Lutero. Ele não vai concordar com algumas coisas da Igreja Católica, apesar de ser um monge católico. E aí ele vai fundar uma nova religião, que é a religião protestante. Com isso, a igreja vai ficar meio perdida, vai perder alguns fiéis, e ela utiliza da arte como meio de trazer de volta a galera para a religião católica. Então ela vai permitir que os artistas passem a criar as suas obras dentro das igrejas. Por isso que o Michelangelo Buonarroti é considerado o pai do Barroco, porque como ele pôde pintar o teto da Capela Sistina e depois outros artistas vieram e fizeram um trabalho ali já dentro da igreja, ele já é considerado final do Renascimento, início do Barroco. O que é muito legal nesse movimento é que ele não é igual em todos os lugares. Cada região vai ter uma característica específica. Lembrando que esses movimentos artísticos, eles não se fixam só na Itália. Eles vão para Portugal, para a Espanha, para a França, vão para os Países Baixos, como Holanda, Bélgica, e vão chegar aqui na América Latina, Brasil, Peru, México, Colômbia, todos esses lugares aonde foi colonizado por portugueses ou espanhóis, vai ter um pouquinho da arte barroca, ou às vezes até muito, como é o caso do nosso país. Esse movimento artístico ele está inserido em circunstâncias históricas. Por quê? Como ele nasceu devido a toda essa confusão que rolou lá na Igreja Católica, toda essa briga, ele ficou muito forte e acabou se espalhando aí por vários lugares. Mas, afinal de contas, o que é o nome Barroco? O nome Barroco significa pérola com forma irregular, ou seja, é um nome que envolve um lado francês, um lado espanhol, um lado árabe, e é um nome
ele significa imperfeito, né? Uma pérola com forma irregular significa imperfeição, porque as pérolas elas são perfeitas. Então, esse nome, na verdade, foi um nome meio pejorativo. Quer dizer, tipo assim, ele foi dado meio... a gente não gosta do trabalho de vocês, então eu vou colocar um nome que signifique uma coisa bem feia. Mas antes que vocês julguem, nossa, deve ser um estilo artístico muito esquisito para ter um nome desse, né, barroco, aí chamaram de feio. Não, é que como era diferente, as pessoas acabavam não aceitando tão bem. Mas ele tem muita riqueza de detalhes, de ornamentos, é todo trabalhado no ouro, nos detalhes mais assim, cheios de coisas bonitas, principalmente quando vem para o Brasil. Então, aqui é uma mistureba danada. E na Itália, eles também usavam muito o mármore para fazer as esculturas barrocas, que são esculturas maravilhosas. E o que é legal do barroco? Ele é um movimento que está ligado à religião. Então, ele vai trazer não só informações sobre a religião católica, mas também sobre outras coisas. Vai falar também sobre um pouco da mitologia grega, e isso vai ser inserido ali nos detalhes pequenininhos dentro da igreja. Mas, no geral, na arte, ele tem uma importância porque ele está principalmente focado nas igrejas. Parece muito com o que a gente viu na Idade Média, né? Era só nas igrejas. Então, agora também. Só que a diferença é que o barroco tem uma liberdade, assim, do artista se expressar e ele vai poder pintar da forma que ele gosta, da forma que ele prefere e não ficar tão preso a como a igreja gostaria que fosse. Então, ele causava um pouquinho de balbúrdio, igual o Renascimento também causava umas coisinhas assim. Mas é muito interessante porque a gente aprende muita coisa sobre a história da Igreja Católica, a história da Europa nessa época e até mesmo a história do Brasil só estudando a arte barroca. Bom, vou falar para vocês então um pouquinho das características da arte barroca, para que depois, quando a gente possa ver as imagens, vocês se lembrarem um pouquinho dessas características, tá? Então, a primeira característica é o predomínio do tema religioso. O que é tema? Tema é o que está representado na obra. Então, se o tema é mitologia, se o tema é natureza, se o tema é paisagem. Nesse caso, na arte barroca, os temas mais trabalhados eram os temas religiosos. Alguns artistas trabalhavam temas relacionados com mitologia grega, mas como tem aquela história de ser um movimento que vai surgir por conta da Igreja Católica, né, de pedir para os artistas pintarem dentro das igrejas, ele tem essa temática mais religiosa. Ela tem uma riqueza de detalhes e formas. Então agora a gente vai ver muito linha curva, sabe aquelas linhas sinuosas, né? A gente vai ver muito esse uso de linha curva. Para os renascentistas, a linha curva não era uma coisa muito boa. Eles gostavam mais das linhas retas, porque dava a sensação de equilíbrio, de harmonia, aquela coisa ligada com a matemática. O barroco não. O barroco já vai trabalhar com esses detalhes bem ornamentados e também com as formas, né? Formas ovais, formas circulares. Então, é bem legal essa característica, né, de assimetria, né, que o barroco vai trazer para a gente, tanto na pintura, quanto na escultura, quanto na arquitetura. A gente vai ter uma marca muito forte que são as expressões dramáticas. Ou seja, você consegue sentir o drama daquela cena no quadro, né? Porque eles usam muito a expressão do personagem, coisa que no Renascimento era aquela coisa bem, né, serena, tranquila. Então agora não, o barroco é emoção, o barroco vai falar de dor, de sofrimento, de raiva, daquela emoção bem explosiva e você sente assim o olho do personagem quando ele chega perto de você assim da tela ou da escultura, você consegue captar essa emoção. Preferência por linhas curvas,
mais contornos, não vão trabalhar a questão tanto da figura geométrica. Ah, mas ainda tem perspectiva? Sim, a perspectiva continua. Agora a gente vai ter essa perspectiva sendo trabalhada de outras formas, como, por exemplo, luz e sombra. Então, quando a gente fala de luz e sombra, já no Renascimento já apareceu isso um pouquinho, mas no Barroco é muito mais forte, porque eles vão usar tons bem escuros e aonde está o personagem principal vai aparecer aquela claridade, né? Aquele detalhamento. Então, nos próximos vídeos, nas próximas aulas, a gente vai ver esse detalhe dessas obras do Barroco, essa coisa da expressão e também desse jogo de luz e sombra. E uso de contraste para evidenciar a proximidade do divino com o humano, né? Então ele tenta aproximar a questão das divindades, os anjos, Cristo, Deus, do ser humano. Na Itália, como ele vai estar muito forte por conta da Igreja Católica, vai ter lá uma característica realmente mais forte pro catolicismo, com representações religiosas. Em outras regiões, já nem tanto. Vocês puderam ver as obras de alguns artistas barrocos na prova que eu passei para vocês no bimestre passado, sabe? Da foto performance? Então, aqueles quadros já são do período barroco. Como ainda há uma transição pequena, Renascimento, Barroco, a gente caracteriza como sendo da pintura da Idade Moderna, né? Mas já são artistas do período Barroco. Então, para vocês verem como já é um pouquinho diferente do Renascimento italiano, tá? E o que é legal é que em cada lugar vai ter uma característica diferente. Então, por exemplo, nós temos o pintor Rembrandt, que vai falar só de retratos, vai pintar retratos. Já o Diego Velázquez, ele vai pintar a corte espanhola. O Caravaggio vai pintar mitologia grega e vai pintar temas religiosos. Escultura, então, nem se fala. E uma coisa muito legal do Barroco, sabe o que é? Por conta de ter esse envolvimento com a religião, a arquitetura barroca é umas coisas mais incríveis, porque eles conseguem fazer com que os nossos olhos tenham a percepção de uma perspectiva exagerada. Sabe o que é isso? É que quando você olha para alguma pintura que fica no teto da igreja, você tem a sensação de que aquilo acaba lá no céu. Isso é muito interessante. A gente vai ver isso em algumas igrejas da Itália e principalmente aqui no Brasil. Quando a gente fala de barroco, então, nós estamos falando de uma arte que vai estar bem pertinho de produções religiosas, né? E tem a ver com a história, porque ela fala justamente desse período de transição, onde a igreja precisou-se, né, daquela renovação para poder atrair os fiéis. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de fazer as anotações. Se for necessário, dá uma pausa no vídeo, volta um pouquinho. Aquilo que não entendeu, procura na internet para saber mais. E fiquem atentos às datas de envio dos vídeos e também às próximas aulas. Até mais!